do mundo, que continua a ser o número 1 nas memórias de milhões de torcedores do país. Nesse primeiro episódio, vamos contar a história da construção do Maraca no fim dos anos 40 e mostrar como ele virou a casa da seleção brasileira. A galera do Maracanã finalmente explode no grito de Brasil, Brasil! Esse jogo do Maracanã! No tempo sagrado do futebol, o Brasil é campeão da Copa América! Se tem um lugar onde os motivos para comemorar nunca faltaram, é esse. Eu gostaria de pular aquele vão lá e cair lá e torcer com os caras e ficar por lá. Mas nunca pude fazer isso, né? O Zico, pé direito. Mas que a gente sentia o balanço, o pulsar, né, do torcedor. Golaço sensacional de Roberto! Boa bola para Toninho Cerezo. Roberto pelo miolo. Gol de Roberto para a seleção brasileira. A presença do artilheiro. Ganhou o nome de um célebre jornalista, Mário Filho. Um estádio charmoso, um estádio histórico. Mais conhecido pelo apelido da língua tupi, que identifica uma antiga ave da região, Maracanã. É realmente o maior palco de futebol do mundo. O Maraca chega aos 70 anos com arquibancadas vazias, mas o campo não. Depois de 95 dias fechado por causa da pandemia, reabriu para Flamengo e Bangu retomarem o Campeonato Carioca na última quinta. E enquanto ali dentro, jogadores corriam atrás da bola, do lado de fora, a luta era pela vida. No hospital de campanha que foi construído no complexo para o combate ao novo coronavírus. Aos 70 anos, o Maracanã está em plena forma. Moderno, colorido, confortável. Um cenário que foi se transformando ao longo da história. Antes da reforma, para a Copa de 2014, ele tinha 2 andares bem definidos para o público e assentos mais simples na arquibancada, onde no passado mais distante havia apenas cimento. O Maracanã nasceu assim, cinzento. Faltavam cores, mas personalidade sempre teve de sobra. O terreno do Derby Clube, antigo hipódromo do Rio, ainda era um enorme espaço abandonado na Zona Norte, quando nos anos 30, o então presidente Getúlio Vargas já tinha planos grandiosos. Porque desde a chegada do Vargas ao poder, já havia um projeto de construção de um grande complexo esportivo. O projeto ficou adormecido até a década seguinte, quando a Europa se recuperava da Segunda Guerra Mundial. E a Copa do Mundo atravessou o Atlântico. Foi decidido que ela voltaria à América do Sul em 1950. O Brasil teve 4 anos para organizar tudo. Havia quem defendesse, por exemplo, o aumento de São Januário. Mas apoiada pela campanha de pessoas influentes como o jornalista Mário Filho, um dos maiores cronistas esportivos brasileiros, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues, e o compositor e vereador Ari Barroso, venceu a ideia de uma obra grandiosa e inovadora. Até Oscar Niemeyer, o maior arquiteto brasileiro, chegou a fazer um projeto para o estádio, mas não foi aprovado. O desenho final é resultado do trabalho de um grupo de arquitetos, com uma impressionante marquise de 30 metros. Uma obra que é considerada das mais arrojadas do mundo em todos os tempos em relação à estrutura de concreto sem pilastra de sustentação. 10 mil operários levantaram no terreno do antigo Derby um gigante de concreto e aço sem precedentes. Se a gente esticasse todos os vergalhões lado a lado, daria para dar uma volta e meia na Terra.
Se fossem empilhados todos os cerca de 500 mil sacos de cimento, a pilha teria o dobro da altura do Pão de Açúcar. E foi usado concreto suficiente para construir 10 prédios de 10 andares. 22 meses depois do início, a obra foi inaugurada, ainda longe de estar pronta, com as rampas sem proteção e cheia de andaimes nas marquises, um perigoso camarote onde dezenas dos primeiros visitantes se penduraram. Mas o gigante inaugurado como estádio municipal levaria muito tempo para se levantar completamente. O Maracanã só fica pronto, de fato, só é declarado completo em 1965, né? 15 anos depois de ter sido inaugurado. Mas não foi no famoso jogo entre as seleções do Rio e de São Paulo que a bola rolou pela primeira vez no maior do mundo. Foi na véspera. Então, os primeiros que jogaram bola no Maracanã foram os operários da construção do estádio. Anônimos, que aqui surgem em fotos raras, ergueram o mais famoso dos estádios brasileiros. Para a história, ficou escrito que o primeiro gol foi de Didi, no jogo vencido pelos paulistas por 3-1. Eu consegui acomodar essa bola na entrada da área e dar um chute em que ela fez uma pequena curva e surpreendeu a Gilmar. Então, os carioca 1-0 e estava inaugurado realmente o Maracanã. Dentro daquele enorme abraço de concreto, caberiam 200 mil pessoas, pouco menos de 10% da população carioca na época. Mas parecia que o Brasil inteiro tinha lugar ali. O Maracanã é a casa da seleção brasileira. É indiscutível isso. A seleção começou a morar no Maracanã na Copa de 50. Fez 20 gols, levou 4 em 5 jogos. Mas o que deve estar passando pela sua cabeça é aquele jogo. Do silêncio, no dia 16 de julho de 50. Até hoje, a única derrota do Brasil em jogos oficiais no estádio. Junto com o Maracanã, cresceu uma rivalidade que acompanharia a seleção nas 7 décadas seguintes. Depois do primeiro de 7 encontros com o Uruguai no Maracanã. Um palco, né? Um estádio maravilhoso, fantástico. Momentos maravilhosos eu vivi no Maracanã. E também outros nem tão maravilhosos, como naquele jogo de 76 com uma pancadaria entre brasileiros e uruguaios. E depois que o jogo terminou, o Rivelino mergulhou no túnel, fugindo da briga. Mas nenhum simbolismo poderia ser maior do que os dois rivais se reencontrarem no mesmo estádio, num 16 de julho. Aquilo foi uma motivação a mais, não só para mim, mas para todos. Para disputar outra final 39 anos depois, só que da Copa América. O Brasil quer um título que não conquista desde 1949. O dia do aniversário do Maracanazo, a torcida que andava ressabiada, desconfiada da seleção, lotou o Maracanã e viu 1-0 suado com o gol do Romário. Meti para Mazinho debaixo da perna do cara, Mazinho foi, cruzou, o Romário acontece por ali. Lá vem Brasil através da direita. Saúde do Mazinho. Bebeto, linda devolução. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário. A galera do Maracanã finalmente explode no grito de Brasil, Brasil. Romário aos 4h20. Ele sai. O gol é seu, Romário. Quando eu tive a oportunidade de entrar no Maracanã e jogar para as pessoas que ali estavam torcendo, tanto contra como a favor, sempre foi uma satisfação muito grande. E para os uruguaios, ter o baixinho pela frente no Maracanã nunca era motivo de satisfação. Aconteceu novamente 4 anos depois, quando o Raio caiu outras 2 vezes no mesmo lugar. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! É
os gols que levaram o Brasil para a Copa de 94. Ele tá atropelando os caras. Os caras ficaram até assustados, Edson. Todo mundo ajudando. Com a camisa da seleção, Romário fez 8 no Maracanã. Bem longe do artilheiro da amarelinha no estádio. Essa coroa tem outro dono. Me lembrava muito da Copa de 50 no Maracanã, que meu pai falava muito da Copa de 50, e eu tinha uma curiosidade para conhecer. Não era nem para jogar, nem pensava em jogar, mas para conhecer, por causa do mito da Copa de 50. Foi no Maracanã que Pelé vestiu pela primeira vez a camisa da seleção aos 16 anos e voltou aos 30 para se despedir em 71 contra a Iugoslávia, diante de 138 mil pessoas pedindo para ele ficar. Consegui despedir, deixar saudade, isso que é importante, mas é uma coisa dolorida você deixar a parte do seu coração ali. Aplaudido de pé, deu a volta olímpica para agradecer. Precisa ver para completar essa volta aí. Aí, quando eu tirei a camisa aí, porque já não estava aguentando mais, eu comecei a chorar, eu falei, aí tirei a camisa para limpar. Entre a estreia e a despedida, fez 28 gols pela seleção no Maracanã. E mesmo quando a bola não entrava, conseguia imortalizar um lance. A foto do Alberto Ferreira, da bicicleta do Pelé, aquele jogo foi um 5-0 para o Brasil em cima da Bélgica. E a foto clássica da bicicleta perfeita não foi gol, mas é um grande momento do Brasil no Maracanã. Como outros em que o Rei esteve, a maior goleada do Brasil no Maracanã, 7-0 no Chile com 3 dele. O maior público pagante oficial contra o Paraguai em 69, 183 mil pagantes, mas apenas um gol. Adivinha de quem? Tenho ingresso até hoje, porque entrei empurrado pela massa, sem pôr os pés no chão, que houve lá uma invasão e quebraram as catracas, os portões e tal, porque não tinha lugar para ninguém. Quando eu fizer 100 anos, eu quero os meus amigos todos lá comigo, que eu vou dar o pontapé inicial. Se eu estiver bem fisicamente, eu vou jogar uns 10 minutos, com 100 anos. Quero todos os meus amigos e tem que ser no Maracanã, esses 100 anos. Antes que você pergunte, a gente não esqueceu do 1000º gol. Hoje é só seleção. Isso é assunto do próximo episódio. Pelé pode ser rei, mas não é o único dono do Maraca. A camisa 10 da seleção continuaria desfilando com elegância pelo Maracanã com outros donos. Zico honrou a tradição na década seguinte. Só Pelé marcou mais gols do que ele pela seleção no Maracanã. E dos 14, 3 foram num jogo só, a caminho da Copa de 82. Zico aumentou, Brasil 2-0. Um momento bacana foi contra a Bolívia, que a gente estava disputando a eliminatória e eu fiz os 3 gols e classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 82. Aquele foi um momento bonito aqui dentro do Maracanã, porque estava abarrotado isso aqui. E eu fiz um dos gols mais bonitos de falta que eu fiz na minha carreira. Zico bateu com categoria e fechou o placar. Gols tão belos quanto inesquecíveis. Chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! Que nasciam de parcerias geniais, como Romário e Bebeto. Explode o Maracanã! Ter feito ele ali no Maracanã, aquilo foi um sonho, rapaz, um sonho realizado. Com um enorme bônus sobre a Argentina do Maradona. Ele me deu a camisa dele, trocou a camisa comigo, que ele disse que ele nunca tinha visto um gol tão bonito como aquele que eu fiz.
Também em 89, da arquibancada veio festa, apoio e um sinalizador num Brasil e Chile, que deu a Rosineri Melo a fama de fogueteira e ao goleiro chileno Rojas a de mentiroso. O arqueiro Rojas. Depois de fingir que foi atingido pelo sinalizador e se ferir com uma lâmina que ele tinha na luva, sabe-se lá pra quê, acabou banido do futebol. Mas é sempre melhor lembrar lances que, de tão lindos, marcaram a história tanto quanto gols. Cruzamento, bola pra área. Juan de peito, ajeitou pra Robinho. Ele vai pra cima na marcação. Fez a graça. Driblou, a galera gostou. Olha o Robinho. Olha o Robinho. Que espetáculo. Bateu pro meio. Elano, olha o gol. Gol! E naquele mesmo ano, de 2007, em que o Robinho falou vai pra lá que eu vou pra cá, para um equatoriano, o Maraca também foi delas. Lotado para reverenciar Marta e companhia na final do PAN. Um momento marcante foi no hino, porque a gente conseguiu acompanhar e sentir o torcedor cantando junto com a gente, né? A gente tem o costume de ter os nossos jogos e só ter os familiares, os amigos. Contra os Estados Unidos, medalha de ouro e goleada, 5-0. Adivinha quem partiu por lá? Adivinha quem partiu por lá? Olha o que ela faz, olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha a chance. Gol! De perna esquerda, uma bomba. Depois de uma jogada, mais uma espetacular, da melhor do mundo. Foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da seleção feminina, né? Jogar uma final no Maracanã com 70 mil pessoas e tantas outras assistindo pela televisão e a gente terminar com a medalha de ouro. Mais uma medalha de ouro para o esporte brasileiro no Pan-Americano, no templo sagrado do futebol, com o Maracanã lotado. As meninas deram um espetáculo inesquecível. Também em 2007, outra Copa do Mundo cruzou o caminho do Maracanã. Brasil. E o que seria uma reforma virou uma reconstrução. A essa altura, ele já era bem diferente. Já tinha perdido a geral na reforma pro PAN. Tem uma imagem romântica do Maracanã, do Geraldino do Maracanã, que é indelével. Mas para a nova Copa, da fachada para dentro, só restaram as lembranças. Além de ter ocorrido um crime, que foi a destruição da marquise do Maracanã, que era tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. E eu que conheci o velho Maracanã e de perto o novo surgir. O palco da final da Copa de 2014 já tá com aquela cara de estádio. Numa obra cheia de denúncias de irregularidades, o custo chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio. Em valores atualizados, isso representa 3,5 vezes o que ele custou para ser construído nos anos 40. E a história desse Maracanã moderno já começou com polêmicas, com o título da seleção. Quando o Maracanã foi reinaugurado, a festa teve a seleção contra a Inglaterra, já com uma relação mais distante com o estádio. Foram 5 anos sem jogar ali, até que o Brasil voltou a disputar uma taça no Maraca, o que não acontecia desde 89, na final da Copa das Confederações. Contra a então badalada Espanha. Com a camisa da seleção foi o momento mais importante assim, da minha vida, porque eu jogava no Fluminense, estava na minha casa. O povo do Rio, todas as torcidas assim, sempre me respeitaram muito. A gente teve sempre uma relação de muito respeito. E se uniram num coro que empurrou o time.
E o momento assim, que mais marca foi o início do jogo, né? Parece que com 2 ou 3 minutos eu já fiz um gol deitado e eu consegui totalmente sem querer, eu parti, pulei a placa de publicidade e fui pra torcida. Se existe gol de artilheiro, esse é o gol. Fred fez 2 na vitória por 3-0. Uma daquelas tardes em que torcida e seleção foram uma coisa só. O que mais poderia faltar a um estádio de 2 Copas do Mundo? Olimpíada. E o que faltava à seleção mais vitoriosa do mundo? O ouro olímpico. Em 2016, tudo isso deixou de faltar. Quando a gente chegou na decisão contra a Alemanha no Maracanã, tinha uma expectativa muito grande, por ser um título inédito, por ser exatamente contra a Alemanha. Na final olímpica de 2016 contra a Alemanha, um ex-vizinho do Maracanã estava em campo, Renato Augusto. Saí da arquibancada pro campo, então eu fui nascido e criado do lado do Maracanã, então o Maracanã sempre foi muito especial. Poder conquistar um título com a seleção brasileira, um título inédito, foi realmente muito marcante. Aquela paradinha dele. Deu, partiu, bateu. Depois de Pelé, o Maracanã se rendia a outro craque nascido no Santos, Neymar. Maracanã é especial. Especial porque eu conquistei meu primeiro título com a seleção brasileira, a Copa das Confederações. E também eu tenho um marco histórico na minha vida, que é o pênalti mais importante da minha carreira, que foi o título das Olimpíadas. Então, para mim, o Maracanã sempre vai estar no meu coração, na minha memória e na minha vida. A seleção olímpica preencheu uma lacuna. No século XXI, o time principal jogou pouco no Maracanã, só 5 vezes. A saudade durou até 2019. 30 anos depois, uma nova final de Copa América. E eu lembro que quando eu entrei assim, me deu aquele arrepio. A atmosfera ali do Maracanã é totalmente diferente. Parece que o povo parece que fica mais alegre. A partir do hino nacional, que ali já dá aquele arrepio, já dá aquela motivação extra para que você entre para querer dar vida de qualquer forma, de retribuir o carinho deles dentro de campo. Era a vez da geração de Everton Cebolinha. Gol! De Gabriel Jesus. Quem sabe a hora agora? Quem sabe a hora agora? Olha o gol! Gabriel Jesus é o nome dele! De Richarlison, que entrou a 15 minutos do fim e se viu com uma grande chance. O Cebolinha sofreu o pênalti, né? E tinha o Daniel Alves dentro de campo, que era o capitão, que era o cara que chamava a responsabilidade. E eu falei pra ele, pô, Daniel, vou bater, eu tô confiante. Vai autorizar o árbitro. Richarlison, pé direito, partiu, bateu, gol! Eu peguei aquela bola ali com a minha força de vontade toda e bati e tive a felicidade de fazer aquele gol. E é do Brasil! E o Thiago Silva, um menino que nasceu na zona oeste do Rio, estava em campo nesse jogo, na final da Copa das Confederações. Sempre tive muita ambição de jogar no Maracanã. E principalmente com a seleção brasileira fica ainda mais especial. Sou muito feliz por ter participado dessas conquistas. O último dos 107 jogos que a seleção disputou no estádio até agora. Teve festa, teve taça. Contando amistosos, a seleção venceu 77 vezes e perdeu 7. O Maracanã pode não ser mais o maior do mundo, mas sempre vai ser um sinônimo de grandeza. No próximo episódio, o grande palco do Maracanã, dos artistas da bola aos grandes nomes da música, dos times paulistas e de outras modalidades, das crianças também,
E você vai ver que o maior público da história não tem nada a ver com o esporte. Feliz Natal para todos vocês. Então, ó, domingo que vem tem mais um episódio de 70 anos do Maracanã, com muitos momentos marcantes pro futebol, fora do futebol. Aliás, nessa semana o Globoesporte.com fez uma pesquisa. Qual foi o maior jogo da história do Maracanã? Você votou em quem? Eu votei na final da Copa de 50, né? Eu também. Votou também, né? 50, é. Pois é, entre os jornalistas, venceu a final da Copa de 50. Mas na votação do público, gente, deu o Fla-Flu, que decidiu o Campeonato Carioca de 1995 com aquele famoso gol de barriga do Renato.